Aos seus irmãos. Amém. Todos abençoados. Amém. Todos alimentados do louvor da glória do Senhor. Amém. Amém. Vamos, já que estamos em pé, vamos ler 3 textos na Bíblia. Se vocês, como são 3 textos, se você for demorar a localizar, vai estar já aqui no telão, tá bem? Porque vai ser em 3 lugares diferentes. Primeiro é Colossenses capítulo 3, verso 12 a 3. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Amém. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. O segundo texto está em Mateus capítulo 18, versos 21 e 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo-lhe, não até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Amém. Lucas 17, 3 e 5. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o e, se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Amém? Amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, hoje nós vamos falar de um assunto que esse assunto nenhum de nós que aqui está, ou nenhum dos cristãos na face dessa terra pode falar que esse assunto não tem importância para as nossas vidas, que esse assunto é secundário, que esse assunto não tem importância, que esse assunto eu não preciso pensar nele, que é o perdão. Nós não podemos imaginar, não é possível para o cristão conviver com essa desprezo pelo perdão. O perdão faz parte do caráter de Cristo e, portanto, faz parte do caráter do cristão. Eu não posso dizer que esse assunto não me diz respeito. Eu não vou lidar com isso. Eu nunca precisei lidar com perdão. Eu nunca precisei pedir perdão. Eu nunca precisei perdoar ninguém. Num momento ou no outro das nossas vidas, nós já pedimos perdão. Ou já perdoamos alguém. Ou porque machucamos alguém, ou porque alguém nos ofendeu. E com certeza eu posso afirmar que não são poucas as vezes que nós pedimos perdão e perdoamos, e são talvez mais as vezes que nós deveríamos ter pedido perdão e não fizemos. E isso acontece de maneira inconscientemente ou de maneira deliberadamente. E o perdão não é a questão de se vou perdoar, se vou pedir perdão. A questão aqui é quando. Eu uma hora vou pedir perdão, uma hora eu vou perdoar. O cristão, que é o cristão, ele vai passar por essa situação. E nós vamos ver mais na frente que isso já aconteceu com todos nós. Isso acontece na nossa vida cotidiana, algumas vezes mais graves, algumas vezes coisas menos graves, algumas deixam marcas profundas, deixam cicatrizes profundas, deixam marcas por muito tempo, outros menos profundas, mas de qualquer maneira a alma fica machucada, a alma fica precisando de cura, a alma fica precisando do bálsamo do Senhor. E esse assunto vamos tratar hoje aqui à luz da palavra de Deus, porque o perdão é uma questão de sobrevivência. Não perdoar é naufragar nos mares revoltos da vida. Não perdoar é viver atormentado pelas acusações que o seu próprio coração lhe faz. Não perdoar
é viver sofrendo com a dor que você podia tirá-la ao liberar um perdão. Então esse é um assunto muito importante. Paulo trata esse assunto e Jesus traz esse assunto. E Deus nos amou primeiro, Deus nos perdoou primeiro. E nós vamos entender essa questão de perdoar primeiro. Então, perdoar, irmãos, é uma questão de saúde emocional. Quem não perdoa é doente emocionalmente. Porque não existe pessoas perfeitas que não erram. O único que foi perfeito foi que viveu nessa terra, chama-se Jesus Cristo. Esse viveu sem pecar. Esse viveu perdoando pecados. Esse não precisou pedir perdão. Esse na cruz do Calvário, quando estava sendo crucificado, pediu perdão para os que estavam crucificando. Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. Então, perfeito é só Cristo. E nós não somos perfeitos. E se nós não somos perfeitos, não tem casamento perfeito. Não existe alguma contenda. Não existe família. Quanto mais próximos, existe uma contenda, uma mágoazinha pequenininha. Aliás, os casamentos são destruídos não por grandes problemas. Os grandes problemas são chamados a perdoar e chamados a ser tratados. Mas a somatória de pequenos problemas pequenos é que levam muitas vezes a destruir um casamento, a destruir um relacionamento. Porque aquilo vai somatizando, aquilo vai acumulando no coração. Então, por isso que nós devemos pensar no perdão. Como também não existe igreja perfeita. Não existe igreja onde não tenha o perdão. E o simples fato, irmãos, de eu e você estar aqui é uma prova eloquente que nós somos o quê? Nós fomos perdoados. Porque se nós não fôssemos perdoados, nós já teríamos sido destruídos pela ira de Deus. Então, quando o Senhor Jesus nos lavou, nos remiu, nos perdoou, é por isso que estamos aqui. É por isso que a Cláudia está aqui, é por isso que o irmão está aqui, é por isso que o Nilo está aqui, é por isso que o pastor está aqui, por isso que eu estou aqui. Por isso que várias igrejas estão cheias de pessoas adorando a Deus, porque foram perdoados. Por isso que estamos aqui. Se não fôssemos perdoados, nós não aqui estaríamos. E eu reconheço que falar de perdão é fácil. Falar de perdão é uma coisa fácil. O grande pensador C.S. Lewis, pensador evangélico, dizia assim: falar em perdão é fácil até que você tenha que exercer o perdão. É certo que tem pessoas que têm uma facilidade maior de exercer o perdão, mas tem às vezes a dificuldade de pedir o perdão. Isso é característica de pessoas. Tem pessoas que liberam o perdão fácil, mas isso é perfil de cada pessoa. E também é fácil preparar uma palavra para falar de perdão. É fácil aconselhar as pessoas a perdoar. Falar, perdoa ele. O que é isso? Né? Você precisa perdoar. Mas e a hora que eu sou ferido? A hora que alguém da minha família é ferida? Será que eu dou conta de exercer o perdão? Quando mexer com a minha família? Se mexer com meus filhos, aí não. Se mexer com meus filhos, aí não tem perdão. Se mexer com meus netos, aí que não tem jeito. Se mexer com meus netos, não tem jeito. Então, nós de nós mesmos não exercemos o perdão. O perdão não é algo natural. O perdão é obra da graça de Deus em nossas vidas. Amém. Ninguém perdoa porque tem uma boa educação. Ninguém perdoa porque estudou uma ótima escola. Ninguém perdoa porque tem um coração ameno. Ninguém perdoa porque é sensível. Ninguém perdoa porque tem um coração assim super piedoso. Se ele tem um coração super piedoso, é porque o Espírito Santo habita no coração dele. Perdão é obra de Deus em nossas vidas. Foi a primeira obra que Deus fez na humanidade, foi o perdão. Esse é o grande projeto do Senhor Deus, que é enviar Jesus para morrer em nosso lugar, para imputar sobre ele os nossos pecados, para nos perdoar. Então nós devemos pensar no perdão.
porque nós fomos o primeiro. Deus nos amou primeiro e assim nos perdoou. Ele não exigiu em troca, ele deu o seu perdão, o seu amor incondicional. Portanto, nós vamos tratar desse assunto hoje e vamos ver por que devemos perdoar. Primeira razão que devemos perdoar. O versículo 12 diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, olha tanto que é profundo. Portanto, povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Nós recebemos com esse versículo, com essa palavra, nós recebemos uma nova vida. Nós recebemos um novo caráter. O nosso caráter parece com o caráter de Cristo. Nós recebemos um novo coração, uma nova mente. Nós nascemos de novo. Nós somos novas criaturas. Por isso nós devemos perdoar. Porque nós já não somos o mesmo quando nós nascemos. Nós somos novas criaturas. Nós nascemos de novo. Portanto, o perdão faz parte da vida do cristão. Se eu e você disser que não perdoou, é uma evidência incontestável que nós não fomos convertidos. Por isso que não existe cristão que não perdoa. Porque a Bíblia fala que perdoai, Senhor, os nossos pecados. O Senhor perdoou como eu perdoo os seus pecados. Então vamos ver mais na frente. Não é assim, se você tiver bonzinho, você perdoa hoje. Não tem isso. Nós temos que perdoar. Se nós não perdoarmos, é evidência que nós não fomos convertidos. Nós podemos dar uma olhadinha no nosso coração, dar uma olhadinha na nossa natureza. Se nós temos essa dificuldade, temos que buscar a Deus quebrar esse paradigma das nossas vidas. A falta de perdão gera conflitos de gerações a gerações. Gera conflitos de famílias, pessoas que vivem talvez na mesma casa, ou esposa, ou esposo, ou pai, filho, moram juntos ou não se falam, porque não dá conta de exercer o perdão. Isso não existe aqui, né? Pessoas têm dificuldade de perdoar. A palavra de Deus fala que por nós mesmos, nós somos de dura serviço, não é verdade? Então, se houve em nós um novo nascimento, se houve conversão em nós, nós temos que exercer o perdão, porque nós fomos transformados pelo Espírito Santo, nascemos de novo, somos nova criatura, para fazer parte desta família de Deus. Nós fomos redimidos para fazer parte dessa família de Deus e para ter o caráter de Cristo, que é o caráter de perdoar. Cristo veio para perdoar os nossos pecados. E ele disse: sede como eu. Então nós não temos a opção. Nós temos que perdoar. A segunda razão por que devemos perdoar, no versículo 13, na frase no meio, fala: perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Irmãos, quantas queixas são, será? Quão variadas são as queixas? Quão profundas são as queixas? Nós temos queixas? Claro, nós temos queixas. Vamos falar das queixas, nós não temos condição de mudar elas. Não vamos falar nem de queixa dos irmãos. Tá calor, o que nós falamos? Tá calor, ô calorão. Aí esfria, o que nós falamos? Ah, frio, chove, tá chovendo. Não tem dinheiro, não tenho dinheiro. Aí quando tem dinheiro, tenho pouco dinheiro. Aí depois tem dinheiro, agora não tem saúde. Ah, mas por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Nós somos mestres em prestar queixas. Nós, não é você. Nós somos mestres em prestar queixas. O povo de Israel que saiu do Egito passou 40 anos lá murmurando. E por causa da murmuração e das queixas, Deus disse: ninguém de vocês vai entrar na terra prometida. Então, uma das coisas mais intrigantes nas nossas vidas também, que a gente pode olhar, é que muitas das vezes, irmão, nós ofendemos as pessoas sem nem perceber. Quantas vezes já aconteceu comigo? Quantas vezes? Às vezes você faz uma brincadeira, às vezes você decepciona, às vezes você deixa alguém triste,
sem nem perceber. E somos insensíveis a isso, porque muitas vezes o que me ofende muito não tem importância para você. Ou o que não tem importância para você me ofende muito. E aí nós falamos, deixa para lá. Notícia: tempo não cura mágoa. Tempo não perdoa. Pelo contrário, o tempo acresce e inflama essa ferida. E o interessante disso tudo, irmãos, não está nem parecendo culto de domingo, né? Parecendo culto de terça. Vocês não vêm na terça, nós falamos no domingo. O interessante disso tudo, meus irmãos, é que esses conflitos acontecem no íntimo da nossa família, no íntimo da nossa amizade, é onde mais acontece. É com nossos irmãos de sangue, é entre pai e filho, é entre marido e esposa, é entre o amigo mais chegado. É nesses que nós nos decepcionamos, porque nós só não decepcionamos com Deus. Alguma pessoa dessa, um momento da vida, vai te decepcionar, vai falar, eu não esperava isso dele. Eu não esperava isso. E aí? E não perdoou, porque eu não esperava isso dele. Nós não podemos fazer assim. Aí essa pessoa está magoada pela nossa fraqueza, pelo nosso descuido, pela nossa insensibilidade, por não olharmos para o nosso irmão como olhamos para nós, por não amarmos esse irmão como nós nos amamos. Então, em algum momento a gente fala mal. É tendência ser humano. Quem aqui pode levantar a mão e falar, eu não falo mal de ninguém? Dá um amém bem forte aí. Quem fala, eu nunca falei mal, eu não falo de ninguém. Ou quem fala, eu nunca ofendi ninguém. Ou eu nunca me senti ofendido. É que nessas vezes, e o pastor, como o pastor pode falar isso, nessas circunstâncias, pastor, a pessoa prefere ter razão do que ser amável. A razão para ele vale mais que tudo, porque mexe no orgulho. Ele prefere ter razão do que ser feliz. Não importa, ele fica com a mágoa e com razão. E deixa a felicidade para lá. E vive procurando a felicidade. Mas o que ele precisa fazer para ser feliz, ele troca a troca da razão. Ele prefere ter razão de que ser o quê? Compassivo. Eu tenho razão e pronto. Eu não abro mão da minha razão. Isso é o quê? Nariz empinado, soberbo. Prefere ter razão do que ser amoroso. Pastor, um pastor já deve ter aconselhado muitos casais. Ele chega lá, conversa com a esposa fala, é porque ele. Aí senta com ele, ela fala, ela. Como vocês dois estão sérios? Por que vocês estão assim então? Porque cada um quer ter um negocinho chamado ego lá em cima, quer ter a razão. Isso começa nas pequenas coisas. Isso nos leva a condições das pessoas terem motivo para queixar de nós. Essa fraqueza. Então, as queixas elas provêm em todos os lugares. Em casa, no trabalho, seja onde você conviver, existem as queixas. E por isso precisamos perdoar. Não é uma opção para o cristão, é uma ordem de Jesus. Amém. Não é uma opção. Se você acha que é uma opção, eu vou deixar você voltar para casa hoje triste. Perdoar é uma ordem. Amém. Porque o texto diz que nós fomos perdoados. Será que alguém de nós chegou aqui nesse lugar, ou algum cristão chegou e falou, eu cheguei aqui, pronto, eu não precisei ser perdoado, Deus não precisou de me perdoar, Deus não precisou mudar meu coração, Deus não precisou quebrar o meu ego, Deus não precisou transformar a minha vida, eu cheguei aqui prontinho, agora é só ir para o céu. Será que tem essa pessoa? Não tem. Então presta atenção no que eu vou te dizer agora. 2 frases. Gostaria que você gravasse isso muito bem no seu coração, que isso faz diferença na vida do cristão. Quanto mais perto de Deus nós chegarmos, mais consciência nós temos dos nossos pecados. Vou falar de novo. Quanto mais perto de Deus nós estamos, mais consciência nós temos das nossas fraquezas, das nossas dependências de Deus.
e que nós precisamos de ser transformados por essa palavra. Amém, Jesus. Assim. O outro lado, quanto mais longe de Cristo nós estamos, mais nós achamos que somos bons, que somos ótimos, que somos muito bons, que não erramos, que não pecamos, que não ofendemos e que não precisamos perdoar. São dois extremos aí. Então, se você está sentindo, se eu estou sentindo que eu não tenho pecado, que eu não tenho que liberar perdão para ninguém, que eu sou autossuficiente, é porque realmente você está muito diante de Deus, distante de Deus. Porque quem está perto de Deus sente dependência de Deus, seja para alimentar, seja para respirar, seja para viver, seja para vir à igreja, seja para pedir perdão, ou seja para liberar perdão. Então, nós fomos muito perdoados, não é verdade? Todos nós fomos perdoados. E a igreja, aliás, vamos mais um pouquinho em cima. O céu só vai ter pessoas perdoadas. No céu não entra ninguém que não foi perdoado através do sangue de Cristo. Esta igreja todas são compostas de pessoas perdoadas. Gente que tinha a vida torta, menos torta, mais torta, fracassada. Deus lhe deu um novo ânimo. Deus estava na ruína do pecado. Eu não sei o grau. Não posso aqui estimar o grau de pecado que cada um de nós estávamos. Mas estávamos no pecado, e pecado é pecado. E Jesus nos pegou e nos trouxe, nos lavou e falou: agora você está perdoado. E Ele nos deu um novo caráter, nos levantou, nos deu uma nova vida, Ele nos perdoou. Então, esse tema perdão é um perdão que nós, um tema que nós deveríamos e precisamos pensar nele constantemente, porque é por causa desse perdão que nós somos salvos. É nesse perdão que há esperança. Sem o perdão não há esperança. A esperança nós está no perdão de Deus em nossas vidas. E nós temos, irmão, outras razões para aqui pedir perdão. Não adianta discurso, não adianta choro, não adianta desculpa, não adianta apontar que eu tenho razão. Não adianta. Sabe por quê? Porque Deus não ouve a sua oração sem perdão. Mas não é seu perdão com Deus. Deus não ouve a sua oração se você deve perdão para alguém. Quem está falando isso? A Bíblia. Olha só, Mateus 11, 25. E quando estiveres orando, e se tiveres alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que também o Pai Celestial possa perdoar os vossos pecados. Amém, Jesus. O que ele está dizendo? Que a hora que eu for orar, se eu tiver alguma coisa contra alguém, eu preciso perdoar primeiro. Porque não adianta eu pedir perdão a Deus se eu estou devendo perdão às pessoas. Não existe perdão vertical, perdão para com Deus, se não existe perdão horizontal. Eu não consigo ter acesso a Deus se eu tenho intrigas, se eu tenho mágoas no meu coração. E também Deus não recebe o meu culto nem o seu culto. Sabe por que Deus rejeitou o culto de Caim? Porque tinha ódio no coração do seu irmão, porque tinha inveja, porque tinha sentimento impuro, tinha disputa, tinha nele falta, necessidade de sinceridade. Irmãos, e vamos ser sinceros entre nós mesmos, nós já viemos para a casa de Deus magoado com alguém? Com algum assunto mal resolvido? Talvez em casa, talvez com a mulher, talvez dormindo um de costa para o outro, talvez sem falar com o filho, talvez sem falar com o pai. Eu posso falar que eu já. Eu não posso apontar o dedo para ninguém, mas eu já. E não foi poucas vezes. E essa palavra me leva a crer que eu ter ficado em casa ou ter ido atrás e pedir perdão era melhor que ter vindo para a igreja, porque meu culto não foi recebido por Deus. E não importa se essas coisas aconteceram hoje, ontem, há 5 anos, há 10 anos, há 50 anos, não importa. Você precisa perdoar.
Então, olha só nesse texto. Quando for orar, se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, você vê que ele não deu razão para ninguém? Porque quando fala das ofertas, ele fala o contrário. Quando ele fala das ofertas, se você for levar a sua oferta e o teu irmão tiver algo contra ti, deixa a oferta e vai lá pedir o perdão. Então aqui ele não fala, ó, você analisa quem tem razão e quem tiver razão pede perdão. Não é assim. Porque se você tem algo contra o seu irmão, você ora e pede perdão. E se o seu irmão tem algo contra ti, você pede perdão. Então qual que é a hora que você não deve pedir perdão? Enquanto você não arrependeu. E você precisa arrepender e pedir perdão. Não existe perdão sem arrependimento. Então, nós precisamos pensar nisso constantemente. Nós precisamos pensar que nós ferimos pessoas. Esse texto que eu acabei de falar, a Bíblia fala, se você for trazer uma oferta na casa do Senhor, e você tiver alguma coisa contra ti, vai e perdoa, porque Deus não está interessado no meu dinheiro nem no seu dinheiro. Deus está interessado em mim e em você. Deus está interessado na nossa sinceridade, no nosso coração. Então, o que essa palavra está dizendo? Diz assim, Jesus respondeu assim, ó, Pai, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Olha só, me trate como eu trato o meu irmão. Irmão, isso traz maldição, porque se eu tenho raiva do meu irmão, se eu tenho ódio do meu irmão, está falando para Deus me tratar igual? Ó, Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Então, se você não perdoa, não interessa se é pai, se é irmão, se é inimigo, se é... Não interessa, você precisa perdoar. É um lado. Então, consequências. Se nós não perdoarmos, nós ficamos doentes. E Tiago 5, verso 16. Não eu estou dizendo. Tiago diz assim, portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. E aí vem a promessa, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Então se você, a hora que você vai orar, você precisa se orar para ser curado. Mas aqui não está falando de cura física, ir pôr as mãos para curar não. Aqui está falando para você curar a sua alma. Porque se você deixa para lá, irmãos, a mágoa, ela vai somatizando, ela vai crescendo, ela vai criando força. Uma coisa que era pequena, daqui a pouco toma conta dos nossos corações. Isso não é que não. A Organização Mundial da Saúde relata, dado estatístico, 50% das pessoas que passam pelos hospitais, o início da sua enfermidade é chamada das doenças psicossomáticas. A doença primeiro nasce na mágoa, nasce no coração, e ela te adoece, porque ela produz, assim como o estresse, que ela vai te matando aos poucos. Então isso não é conversa, é dados estatísticos. Pessoas que começaram com problemas não resolvidos, mal resolvidos, e que isso foi somando e chegou a esse ponto. E essa doença psicossomática leva a doença física. E não tem remédio que cura, tem remédio que ameniza. Tem paroxetina, tem aí dropamil, tem um monte deles aí que você toma todo dia. O que cura é perdoar. Só Deus que cura, só por intermédio de Deus. Eu preciso perdoar e ser perdoado. Então, meu querido, para que haja cura nas nossas vidas, na nossa alma, nós precisamos perdoar. Gostaria de falar um assunto um pouquinho só assim, meio complexo, mas é que muitas vezes nós nem perdoamos a nós mesmos pelos erros que cometemos, ficamos cobrando de nós, dia após dia, erro que cometemos. Irmãos, temos que tomar posse do perdão de Deus nas nossas vidas. O que você cometeu, você pediu perdão, Deus te perdoou. Esquece isso, você fica remoendo essa mágoa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 6 anos, 10 anos, e você fica doente. Você precisa confiar em Deus, tomar posse, porque a Bíblia está escrito: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo.
Eu preciso confiar e acreditar no perdão de Deus para as nossas vidas. Não é verdade? E no segundo texto, nós vamos analisar quanto devemos perdoar. Esse texto é muito bom. Pedro, como era assim que mais conversava, né? Dizendo da Bíblia, e Pedro chegou assim para Jesus e falou: Senhor, só o meu irmão me ofender, quantas vezes deve perdoar? E ele mesmo já dá a resposta, né? 7 vezes? E aí ele esperava de Jesus assim, uma resposta assim, e falar assim: ô Pedro, quanto você é bom, você perdoa 7 vezes? Você tem um coração grande, você é muito bom. Mas Jesus dá uma resposta nele e deixa ele, vamos falar assim, estonteado, deixa ele triste. Deus responde assim: não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Isso quer dizer que não há limite para o perdão. Então, se a pergunta é quantas vezes devemos perdoar, o perdão é ilimitado. Perdoe, perdoe, perdoe. Ah, mas eu não sei se você está sendo sincero. Perdoe. Esse é o problema dele e Deus. Perdoe, libere o perdão, que é bom para você. Porque a mágoa é assim: a mágoa é eu estar tomando veneno para matar você. É eu estar tomando as dores todos os dias e você nem está nem aí. E eu estou me matando todo dia por causa do perdão. Já pensou, irmão, se Deus tratasse nós assim como nós gostaríamos de tratar os outros? Se você orar e Jesus falasse assim para você: ó, tá bom, eu te perdoei 150 mil vezes, da agora para frente chega. Se você errar, relação cortada, não te perdoo mais. Já pensou? Aí você pede perdão hoje, pede de noite, pede amanhã cedo, pede de tarde, pede semana que vem, 1 ano pedir perdão todo dia, 2 anos pedir perdão toda a vida, 10 anos, a vida toda, até o último suspiro da sua vida é pedir perdão. E não quer liberar perdão? Eu não estou falando que você não quer, eu estou falando que existem pessoas que não querem, que não têm dificuldade para liberar perdão. Então, esse perdão é ilimitado. Ilimitado. Então, vamos só tratar essa parte de Pedro aqui. E Jesus foi mais longe aqui, né? Se a pessoa errar consigo 7 vezes ao dia, no dia, o mesmo erro, e por 7 vezes no mesmo dia que procurar para pedir perdão, você deve perdoar. Eu nunca vi acontecer isso. Você já viu acontecer? No mesmo dia, maneira, a pessoa pastor brigar com você, voltar a pedir perdão, de novo, 7 vezes por dia. Ele nunca fez isso, fez? Mas não viu isso. Jesus está ilustrando isso para nós sabermos que nós devemos perdoar. E no início do versículo 3 de Lucas, ele começa assim: tome cuidado. Por que tomar cuidado, irmão? Tome cuidado ao pedir perdão, ao tratar. Porque muitas vezes, na hora que nós pedimos perdão, presta atenção, vou concluir ainda no tempo, se Deus quiser. É porque na hora de nós pedir perdão, nós queremos pegar a história e fazer uma reprise. Ó, eu pedi perdão, mas acabou. Mas você fez isso, mas você fez, mas não é hora. Você vai pegar uma ferida que está aberta e vai enfiar o dedo lá e vai abrir. Você vai pegar aquela ferida que já está sangrando e vai abrir. Você vai desperdiçar a última oportunidade de pedir o perdão. O fio, a última. Essa hora, irmão, não é hora de ter razão. Porque não somos nós que fazemos a justiça. Quem faz a justiça é Deus. Nós temos é que perdoar. Essa é a palavra. Nós temos é que perdoar. Essa hora é a hora de ser amável. É hora de ser irmão. Eu não quero saber quem está certo e quem está errado. Eu quero que você me perdoe. Você pode me perdoar? Porque o cristão não pode negar o perdão. Você precisa, não é procurar razão, é pedir o perdão. Porque Deus não exerceu sobre nós primeiro a justiça. Deus exerceu sobre nós o amor e o perdão. E pelo perdão ele exerceu a justiça. Então ele primeiro não cobrou de nós, primeiro ele amou.
para depois ser justo. Então, por isso nós devemos perdoar. Só gostaria mais de tratar sobre a última parte do versículo 3, que diz assim: repreenda. Essa palavra no português tem uma certa dificuldade. Esse repreenda aqui, irmão, não é dar um sermão. Olha, meu irmão, você fez isso. Não, esse repreenda aqui é para conversar, é para não jogar debaixo do tapete. Não ser sincero, falar tudo que tem que falar, perdoar, conversar. Não, eu fiz isso, ele perdoe, não é cobrar. Então, esse repreende aqui nós temos que tomar cuidado, né? Porque senão as coisas se alongam. Quem lembra de José do Egito? 22 anos depois, a consciência deles estava pesada. Então, meu querido, não deixe as lágrimas rolar sobre as suas mágoas. Não deixe as lágrimas do seu rosto alimentar as mágoas do seu coração. Chorar não vai resolver. É pedir perdão. Pedir perdão. Não é saber se eu tenho razão, é pedir perdão. Pedir perdão. Essa é a palavra que Jesus nos ensina. E no final desse versículo, esse texto, é interessante que Pedro fez uma pergunta e os discípulos ficaram assustados, né? Uma palavra dos discípulos foram: Senhor, aumenta a nossa fé. Porque se eu tenho que perdoar alguém 7 vezes ao dia pelo mesmo problema que me perguntou, então eles acharam isso, já era difícil perdoar 7 vezes. Imagina 7 vezes por dia. Então eles pediram: aumente a nossa fé. Irmão, nós precisamos perdoar, porque o perdão ele é restaurador. Se eu, se você, se nós temos algum conflito nas nossas casas, nos nossos lares, com o nosso sogro, com a nossa esposa, no nosso trabalho, com nossos amigos, você precisa de restaurar. E a única coisa que restaura o relacionamento é o perdão. O perdão sincero. O perdão restaura pessoas. Porque o perdão do nosso Senhor restaurou a nossa vida, restaurou a nossa esperança, nos deu vida novamente. E é esse perdão que nós temos que liberar para nossos irmãos. Então, perdoar não é uma opção. E por isso que os apóstolos aumentam a nossa fé. O que eles estão dizendo com isso? Senhor, me dá força, me dá sabedoria, me dá graça. Porque o perdão, ele é preciso sair do veio de graça. O perdão não sai, nós não conseguimos sair de nós mesmos. A nossa tendência é maliciosa, é maledicente. A nossa tendência é ruim. Mas a partir da hora que nós temos o Espírito Santo de Deus no nosso coração, nós, em nome de Jesus, temos condições, temos força. Não só para perdoar, mas para pedir perdão. E isso restaura famílias, casamento, relacionamentos, amizades, restaura a igreja, restaura a nação entre outra nação, restaura um povo inteiro e restaura a nossa comunhão com Deus. Porque se nós não temos comunhão com nossos irmãos, não temos comunhão com Deus. É isso que a palavra nos diz. E eu gostaria de finalizar deixando o Salmo 133, do verso 1 ao 3, para que os irmãos meditem nisso. E diz assim: e como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede bênção da vida para sempre. Ele começa falando o quê? Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. E ele finaliza falando o quê? Aonde tem essa união? Ali o Senhor concede bênção da vida para sempre. Amém. Amém. Amém.